Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Neste podcast, vamos falar de ciência, como a ciência pode nos ajudar a sermos mais racionais em um mundo cada vez mais irracional. Quando vemos o mundo pela ciência, vemos a realidade usando evidências e grandes teorias, grandes teóricos. Como dizia Newton, se eu pude ver mais do que a maioria, foi porque eu subi em ombros gigantes. O meu foco aqui é compartilhar com vocês um pouco da minha experiência no mundo acadêmico. Eu sou apaixonado por ciência desde o ensino médio, desde então eu tenho lido muito sobre o assunto. Então eu gostaria muito de compartilhar com vocês essa experiência que me acompanhou durante toda a minha vida. Para mim, em momentos incertos, em momentos onde a razão nos foge, é exatamente a ciência que pode tornar nosso cérebro cada vez mais racional. Olá a todos, meu nome é Jorge Guerra Pires. Nessa sequência de episódios desse podcast, eu gostaria de disponibilizar para vocês alguns capítulos do meu livro mais recente. O livro se chama Será se a Bíblia é um livro científico? O livro, em geral, ele é uma reflexão, ou até mesmo uma provocação, se assim quiser, sobre o uso em qualquer nível da Bíblia como uma espécie de livro científico. Eu explico no livro com detalhes, exemplos, o que seria esses problemas. Neste episódio, especificamente, que é um dos capítulos do livro, o livro está disponível como audiolivro na Amazon, está disponível como audiolivro no Google Books, que é o Google Play. Existem inúmeras vantagens, como por exemplo, você consegue ouvir enquanto você está fazendo alguma coisa, caminhando. Eu ouço muito audiolivro quando estou caminhando. Desde que eu comecei a usar audiolivro, eu tenho conseguido uma taxa de aprendizado, vamos dizer, uma taxa de aprendizado muito maior do que eu tinha antes. Agora com a inteligência artificial ficou ainda melhor, mas antes da inteligência artificial eu comecei a usar audiolivro. Então eu poderia caminhar, eu poderia me movimentar e continuar aprendendo. Uma das vantagens do Google Livro, do Google Books, é que formato de audiolivro, ou até mesmo em formato de e-book, que está tanto em formato de audiolivro quanto em formato de e-book, é que você pode fechar o aplicativo, ou você pode baixar no seu aplicativo, no smartphone, e você pode fazer caminhada sem precisar ter acesso à internet. Quando você compra o audiolivro, você tem acesso à versão que pode ser feita no download, enquanto você tiver acesso à internet, e depois, quando você for caminhar sem acesso à internet, você continua com o audiobook disponível. Eu gostaria de destacar que se você comprar o audiobook, eu disponibilizo o e-book de graça, e se você comprar o e-book, eu disponibilizo o audiobook de graça. Ou seja, você não precisa comprar os dois. Você pode comprar somente uma versão, e eu vou disponibilizar outra versão. As diferenças, por exemplo, que o e-book ele tem várias palestras que eu coloquei como nota de rodapé, que é uma excelente forma de você continuar aprendendo. A maior parte das palestras são em inglês, né? Isso acaba sendo uma desvantagem para quem não fala inglês. Mas ele pode ser uma excelente forma de você no futuro, assim, você pode ler o livro em uma primeira vez, você pode ler de forma bastante assim, rápida, sem muita preocupação. Em um segundo momento você pode voltar vendo as palestras. O meu objetivo como eu estou falando de religião, que costuma ser bastante dogmático, e o pensamento científico ele não tem esse dogmatismo. Então, é sempre importante que num contexto científico que você possa checar e chegar às suas próprias conclusões. No livro eu também faço citações de passagens da Bíblia, e isso acaba sendo também uma oportunidade de você ir lá e ver com os próprios olhos. Eu tenho acompanhado várias discussões, eu tenho acompanhado vários podcasts, e é bastante comum pessoas religiosas que essas pessoas elas não têm por incrível que pareça, um conhecimento profundo da Bíblia. Ou quando tem um conhecimento, esse conhecimento ele é bastante limitado, ele é bastante focado, né? Porque a Bíblia é cheia de contradições, e durante esse livro eu também trago essas contradições, porque querendo ou não, a contradições é um assunto científico, né? Então, assim, quando a gente fala de lógica e a gente pensa em termos de contradições, isso é um desafio ao pensamento científico. O pensamento científico é muito mais que evidência, é muito mais do que teoria. Parte do pensamento científico também engloba essa parte de pensamento lógico, e aí você pode perguntar, mas por que a Bíblia é tão problemática em termos de pensamento lógico? O pensamento lógico ele foi desenvolvido mais ou menos na mesma época que a Bíblia foi desenvolvida. Então, pensar que a Bíblia já tivesse essa habilidade que nós temos hoje em dia, você lê a Bíblia,
e você enxerga todos os problemas lógicos, todos os problemas todas as contradições. Essa habilidade de achar contradições faz parte de um pensamento que estava sendo desenvolvido mais ou menos na mesma época da Bíblia. A Bíblia foi escrita mais ou menos ali na época do milagre grego, na época mais ou menos que a idade da razão estava sendo desenvolvida, mais ou menos na época onde que grandes pensadores como Sêneca estavam se desenvolvendo. Então, a idade da razão, o pensamento grego é mais ou menos a mesma idade da Bíblia. Você pode pensar o seguinte, que a Bíblia é um efeito colateral da idade da razão. Então, se você tem a idade da razão, que foi o milagre grego, que foram os grandes pensadores gregos, como Aristóteles, Platão, a Bíblia é uma espécie de caminho alternativo. Você pode pensar que parte da civilização ela decidiu seguir o pensamento crítico, o pensamento que gerou a ciência moderna, e parte decidiu seguir superstições, que é o pensamento que é o que deu origem ao judaísmo, ao islamismo e ao cristianismo. Então, o cristianismo e o judaísmo seria uma alternativa. O cidadão moderno, ele vive com um cérebro que seria uma contradição, né? Sam Harris fala muito isso, de que a pessoa cria um compartimento no cérebro, e você consegue observar. No volume 1 dessa série, eu cheguei a falar sobre isso, né? Porque o bolsonarismo é tão contraditório. E o bolsonarismo é religião, o bolsonarismo é o que nós chamamos de nacionalismo cristão. Então, quanto mais você estuda, essa série já tem 4 volumes diversos, são 4 volumes separados, quanto mais você estuda, mais você observa que o pensamento bolsonarista é o pensamento cristão, é o pensamento religioso. Então, nesse último volume agora, que seria a Bíblia, um livro científico, fica mais evidente ainda a similaridade entre a forma como o bolsonarista pensa e a forma como o cristão pensa. E esse livro tem como objetivo fazer isso, é um desafio que eu faço a pessoas que são religiosas moderadas, a pessoas que, ou talvez sejam em cima do muro, sejam agnósticos, ou sejam apateístas, ou sejam ateístas, que eles chamam, eu comento isso no livro, nesse episódio vocês vão ver um exemplo da escala de Richard Dawkins. A escala de Dawkins fala que existe uma escala ali de ateísmo, que nem todos os ateístas são iguais, e como eu comento nesse episódio, que vocês vão assistir agora, existe um problema, uma dificuldade quando o religioso ele vê o ateísta, ele pensa que os ateístas são todos iguais, ele tende a ver o ateísta como ateísta nível 7 do Richard Dawkins, né? O ateísta nível 7 do Richard Dawkins é aquele ateísta que tem certeza que Deus não existe, da mesma forma que Jung, curiosamente um psicólogo muito famoso, tinha certeza que Deus existia. É bem curioso que uma mente tão brilhante quanto o Jung acreditava veementemente, como eu vou comentar no episódio que vocês vão ver agora, mas basicamente na sessão do e-book, do audiolivro agora que vocês vão ver, Jung tinha uma certeza da existência de Deus, como muitos ateus também têm certeza da não existência. Mas em geral, o ateu como Richard Dawkins se classificava como 6.9, 6, eu também estou na mesma vibe de 6.9. Eu não tenho certeza absoluta de que Deus não existe, mas eu tenho dificuldade de aceitar que existe esse Deus de Abraão, que eles comentam na Bíblia, esse Deus bíblico. Como o próprio Christopher Hitch comentou em uma discussão que ele teve com Craig, né? Craig é um que chama de apologéticos cristãos, ele comenta o seguinte, que não é que existe uma diferença entre você ser um teísta e ser um deísta. O teísta seria o Deus bíblico, né? Seria o cristão, que é aquele que acredita num Deus pessoal, num Deus que se preocupa com a comunidade, e tem o deísta, que é aquele que acredita em um Deus cósmico, que é tipo Albert Einstein, um Deus de Spinoza. Como o Christopher Hitch comenta, o Craig dá um salto muito grande quando ele fala que, por exemplo, o fato de eu pelo menos ter um pouco de evidência para o Deus, não digo evidência, mas é mais fácil você aceitar um deísta, que o deísta fala que o Deus existe no universo, esse Deus ele não incomoda, esse Deus que era tipo Isaac Newton, esse Deus teve algum papel na criação do universo, para a criação das leis, mas esse Deus não interfere mais na lei. Quando a gente fala de milagres, e no início do livro eu mostro um gráfico para vocês, no início do livro eu apresento um gráfico, onde que eu mostro a quantidade de milagres que você conta de forma superficial, como eu comento lá no livro, eu não estou muito preocupado em fazer essa contagem precisa, mas se você fizer uma contagem abstrata, uma contagem bastante superficial, eu usei inteligência artificial para fazer isso, você vê que o número de milagres, eles crescem de acordo com o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
O Novo Testamento tem muito mais milagres do que o Antigo Testamento, que são eventos extraordinários, né? Que são eventos que supostamente desafiam as leis da física. Então, esse padrão de afirmações extraordinárias é a visão do teísta, né? Que teísta, ateísta é negação de teísta. No meio do teísta e do ateísta tem o deísta, né? O deísta ainda acredita num Deus, mas ele não acredita mais em um Deus bíblico, em um Deus pessoal. Para mim, eu acho que dá no mesmo. Se a pessoa está disposta a recusar o Deus pessoal, o Deus cristão, o Deus abraâmico, eu acho que o pulo para ateísmo é basicamente um salto pequeno. É igual o agnóstico versus o ateu, né? O agnóstico, ele tende a ter uma visão de tipo... Como eu também era agnóstico, eu era agnóstico / ateísta, mas eu decidi aceitar meu ateísmo, né? E o agnóstico tem essa visão de que eu não posso provar nem desprovar, então eu vou ficar, tanto faz, tanto fez. O problema é que Deus desafia qualquer lógica humana. Então, se você abre a porta para acreditar em Deus baseado nessa ideia de que eu não posso provar nem desprovar, você tem que aceitar uma porrada de coisas. Você tem que aceitar muitas coisas que seguem esse mesmo padrão, que é esse padrão em cima do muro. Então, a visão do deísta e a visão do agnóstico, para mim, é uma visão meio incompleta, né? Eu acho que era o meu caso, eu posso falar por mim, eu era agnóstico / ateísta porque eu não tinha amadurecido os meus conhecimentos. Então, eu virei ateu e depois eu comecei a publicar os meus livros, né? Comecei a pesquisar para publicar o livro, foi quando eu finalmente aceitei que eu era ateísta. Porque eu comecei a ver que a visão do agnóstico e do deísta, né? Eu nunca fui deísta, mas eu era agnóstico. A visão do agnóstico ela é uma visão meio incompleta, né? Ela tá ali, o agnóstico é aquela pessoa que não tem tempo, não tem paciência, nem quer se envolver com questões de religião. Então, parte do objetivo do meu livro também é para acertar os agnósticos, especialmente, porque o agnóstico está mais fácil você converter ele para, vamos dizer assim, não faz sentido você falar converter para o ateísmo, mas se você fosse aceitar a visão religiosa de que ateísmo é somente mais uma religião, seria muito mais fácil converter o ateísta do que converter o agnóstico e converter o teísta, né? Porque o teísta está convicto mesmo de que ele não somente acredita em um Deus, como ele também acredita em um Deus que supostamente ouve as orações, supostamente ele tem uma relação íntima, uma relação pessoal, uma relação que chega a ser até, eu diria, promíscua, né? Porque cada um vai lá e faz suas orações, ele quer que essa divindade interfira na existência do universo, que essa divindade ela tenha certos... Quando a pessoa reza, ela acredita que não somente pode interferir no próprio destino, como pode interferir no destino das outras pessoas. Então isso é uma visão bastante, eu diria, bastante peculiar, né? Você acreditar que todo o universo ele é feito com algum tipo de privilégio que você daria para os humanos, né? Então você vê que o religioso, o crente, que se assim quiser, quando eu uso a palavra crente no livro, eu uso repetidamente, eu não me refiro ao crente no sentido pejorativo, porque a palavra crente ficou muito pejorativa, como a palavra ateísmo ficou pejorativa. O crente geralmente é visto como uma pessoa escrota, uma pessoa burra, mas não é isso. O crente é aquele que crê. Em inglês, nós temos a palavra believer e no believer. Então, em inglês, a palavra é usada de forma mais correta. No português, o crente virou aquele pobre religioso mal educado, que é basicamente pejorativo. Então, quando eu uso a palavra crente, eu não uso de forma pejorativa, porque a palavra teísta é uma palavra meio complicada de falar teísta, né? O que é teísta? É mais fácil usar a palavra crente, que quando eu falo crente, eu falo de believer. Então o crente, ele tem essa visão meio, eu diria, bizarra, cósmica, bizarra, de que essa figura que eles chamam de Deus, essa figura que nem eles mesmos conseguem definir, né? Uma das coisas que você consegue ver é a dificuldade massiva do crente definir o que é Deus, né? Quando você confronta o crente sobre o Deus do Velho Testamento, aquele Deus escroto do Velho Testamento, muitos deles simplesmente dizem, o Velho Testamento não vale, né? Só que, curiosamente, eles não continuam aceitando algumas coisas do Velho Testamento, como o criacionismo, os mandamentos, né? Então é uma visão meio que seletiva, né? E eu até acho que, eu já tive essa impressão de que muitos crentes que eu converso,
eles não têm nenhuma ideia do que está escrito na Bíblia, né? Ou não têm nenhuma ideia de certas histórias. Às vezes eu comento algumas histórias bizarras da Bíblia, do Velho Testamento, especialmente o Velho Testamento com alguns crentes. Eu sempre tive essa impressão de que eles não têm nenhuma ideia do que está ali, entendeu? Eu sempre tive aquela impressão de que a visão deles ali do Velho Testamento ali, ou até mesmo da religião, é uma visão bem limitada e bem assim, como se diz, sem entendimento mesmo. Então, assim, parte do desafio que eu trago nesse livro, eu acho que vou ter muito mais apelo para o agnóstico, ou até mesmo, talvez, para o crente moderado, né? E também no livro eu falo sobre a questão do fundamentalismo religioso no Brasil. Eu tenho assistido muitas discussões nos Estados Unidos, então eu cito muito casos americanos e eu também cito muitas palestras que são em inglês. Então eu faço vocês esse convite para vocês assistirem esse episódio e vou voltar, né? Vou voltar no futuro com mais episódios, com mais exemplos, com mais sessões do livro. E fica o convite. O livro está em pré-venda no momento, mas você já pode comprar o audiolivro. Eu ainda estou editando o audiolivro, mas eu decidi disponibilizar o audiolivro antes do e-book. Se você comprar no Google Book, você vai ficar sempre atualizado da versão mais recente. Se você comprar na Amazon, está disponível na Amazon também, você vai ter a versão que você comprou no momento. Mas tem como você ativar, eu explico lá no início, como você ativa as atualizações automáticas. Mas eu notei que o Kindle, o Amazon, ele é muito bom com essas atualizações. As atualizações, geralmente, nem sempre as atualizações aparecem. Então, talvez eu aconselhe vocês comprar no Google Books, que é assim, eu já testei que ele é automático, né? Então, bom aprendizado e boa escuta. Pensando em ciência de forma humorísticas, por que a Bíblia não menciona os dinossauros? Ver e-book para tirinhas engraçadas sobre os dinossauros e as narrativas bíblicas. Fiquei com pena deles. Vamos lembrar que Noé pegou um casal de cada. As crianças humanas também morreram, todas afogadas. Somente porque Deus não sabe conversar como gente adulta. Ficou com raivinha e afogou todos. Apenas o ateu reconhece o narcisismo ilimitado e o auto-engano dos salvos. Apenas o ateu percebe quão moralmente condenável é para os sobreviventes de uma catástrofe acreditarem que foram poupados por um Deus amoroso, enquanto esse mesmo Deus afogou bebês em seus berços. Sam Harris. Atualmente, Israel já matou mais de 15.000 crianças e mulheres. Evangélicos brasileiros continuam defendendo Israel. De todas as coisas que o Lula falou que pode ser considerado bobagem, a única que gerou impacto na sua reputação foi contra Israel. Lula disse o mesmo sobre a Ucrânia, que foi besteira o que ele disse. Isso não teve nenhum impacto na sua imagem. Vale uma nota adicional. O descolamento do Congresso com seus representantes não é novo. Contudo, entre os religiosos, isso parece maior. Como exemplo, eu fiz uma pesquisa no local onde moro, 90% são cristãos. Eles não estão alinhados com a ideia de negar aborto a uma criança estuprada, teor do PL do estuprador. Mesmo resultado foi achado nacionalmente. Ou seja, esse descolamento entre o Deus que eles acreditam idolatrar é bem diferente do Deus que achamos ao lermos a Bíblia com atenção. Os parlamentares que eles alegem que gritam aos berros, "Sou cristão conservador", possuem uma agenda totalmente contra os interesses deles. Isso inclui ao deixar a economia como menos importante. Ao votarem por alinhamento religioso, eles elegem parlamentares que vão minar seus direitos mais básicos, colocando seus interesses em último lugar. O mais curioso dessa história de Noé, que mostra um Deus intolerante. Deus poderia ter pego nas mãos da humanidade e guiado a humanidade rumo aos seus valores. Mas decidiu usar seu poder para punir a todos. Deu a informação a somente um humano, que seria o único justo na terra toda. Esse humano decidiu quem morria e quem viveria.
Essa visão de autoritarismo compartilhada entre religiosos, que aparece nessa e entre outras descrições de Deus, de escolher líderes autoritários, apareceu em uma pesquisa recente. Vamos lembrar que na prática, apesar de que a Bíblia não nos dá escolhas uma vez que Deus pune todos, mesmo os não crentes, essas pessoas precisam aceitar Jesus, ou seja, escolher uma liderança, seguir Jesus. O livre-arbítrio que os religiosos tanto falam que Deus oferece é uma farsa. Essa pesquisa mostrou que pessoas com baixa inteligência emocional tendem a serem religiosas e tendem a escolherem líderes autoritários, de direita no espectro político. O argumento do livre-arbítrio, também chamado de paradoxo do livre-arbítrio ou fatalismo teológico, afirma que a onisciência e o livre-arbítrio são incompatíveis, e que qualquer concepção de Deus que incorpora as duas propriedades é, portanto, inerentemente contraditória. O fato de Deus ter um plano para todos viola o livre-arbítrio. O fato dele saber tudo, inclusive sobre ele mesmo, torna a onipotência uma falácia. Ser onisciente e ser onipotente não funciona. Menos ainda quando falamos de livre-arbítrio, que é um dos pilares da religião. Tecnicamente, Deus sabia o que Adão e Eva iam fazer. É estranho que foi necessário ele visitar o jardim, e Adão confessar, jogar na mulher que jogou na serpente. Ou seja, Deus sabia de tudo, o que elimina qualquer ideia de que eles realmente escolheram. Deus estava apenas brincando com a humanidade, ou ele não é onipotente. Outra história que nos revela o Deus intolerante. Sobre Adão e Eva. Deus lhe perguntou sobre o fruto proibido que comeu, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele respondeu dizendo que foi a mulher a responsável por ele ter comido o fruto. Isso transfere a responsabilidade de seu ato para a mulher. Essa, por sua vez, acusa a serpente. É um mecanismo de defesa psicológica, para não enfrentar a si mesmo. O relato bíblico sobre o fruto proibido remonta ao Jardim do Éden, onde Deus colocou Adão e Eva. No centro desse jardim, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, cujo fruto era proibido de ser consumido. Deus advertiu Adão e Eva de que se eles comessem desse fruto, certamente morreriam. Quando a serpente persuadiu Eva a comer o fruto, ela também ofereceu a Adão, que prontamente aceitou. Após comerem, seus olhos se abriram, e eles perceberam sua nudez, sentindo vergonha e tentando se cobrir. Quando Deus visitou o jardim, Adão e Eva confessaram ter comido o fruto proibido. Como consequência, foram expulsos do Éden, privados do acesso à árvore da vida, e condenados à morte física. A escolha e suas consequências eram claras desde o início, mas Deus não forçou obediência, o homem escolheu desobedecer e enfrentou as consequências. Esse relato também nos lembra como muitas vezes transferimos responsabilidades para evitar confrontar nossas próprias ações. Adicionalmente, mostra um Deus que brinca com a humanidade. Com todo o seu poder, ele escolhe criar situações onde os humanos vão se queimar. Como um adulto que coloca veneno no baixo em vista, e depois culpa a criança por tomar o veneno. Lembrando que teoricamente Adão e Eva eram crianças, inocentes e sem noção da maldade. O Grande Dilúvio, também conhecido como o Dilúvio de Noé, é um evento bíblico que ocorreu após a história de Adão e Eva, no Jardim do Éden. Vamos explorar a relação entre esses eventos. 1. Desobediência de Adão e Eva. No início, Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden e lhes deu uma única proibição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, eles desobedeceram e escolheram comer o fruto, resultando na queda da humanidade e na separação de Deus. 2. Consequências da desobediência. A desobediência de Adão e Eva trouxe consequências significativas. Eles foram expulsos do Éden, perderam o acesso à árvore da vida e enfrentaram sofrimento e dor. Essa separação de Deus afetou toda a humanidade. 3. O dilúvio de Noé.
com o passar do tempo, a maldade dos homens aumentou, e Deus decidiu enviar um grande dilúvio como castigo. Noé, descendente de Sete, filho de Adão e Eva, foi instruído a construir uma arca para salvar sua família e representantes de todas as criaturas vivas. O dilúvio destruiu a humanidade corrupta, mas Noé e sua família foram preservados. 4. Renovação e esperança. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra dessa maneira, mas acho que mudou de ideia ao enviar Bolsonaro. A arca simbolizou a salvação e a renovação da humanidade. Essa história nos ensina sobre arrependimento, obediência e a graça divina, ou seja, escravidão. Em resumo, o grande dilúvio foi um evento de purificação e renovação após a desobediência de Adão e Eva. Ele representa a justiça de Deus e a oportunidade de recomeço para a humanidade. Vamos lembrar que nem todos acreditam em Deus, e são pegos no meio dessa maluquice entre os crentes e Deus, e decidiu destruir toda a humanidade. Israel faz o mesmo, no meio da sua busca de castigar o Hamas pelo que fizeram, estão matando sem pena. Israel é a terra de Deus, segundo muitos acreditam. Evangélicos, ao ficarem do lado de Israel, tornam-se irmãos adotivos, a linhagem principal é reservada a judeus, e terão seu lugar ao lado de Deus. Se for religioso, seja bem-humorado ou feche o livro. Cada imagem bem-humorada mostra como seria se tivéssemos uma sessão de ideias para explicar o fato de que a Bíblia não fala dos dinossauros, uma tempestade de ideias sem repressão, honesta, nada de babacas sabichudos. Cada ideia seria plausível, desde que seja comprovado de alguma forma, que seja verificada. Para provar ideias, precisamos de evidências. Precisamos de fatos. Em 1857, 2 anos antes de A Origem das Espécies, Philip Gosse publicou Onfalos, grego para umbigo, que argumentava que Adão e Eva deviam ter umbigos. Vamos falar disso, embora não tivessem nascido pelos mesmos motivos que levaram Deus a plantar fósseis nas rochas que pareciam ser mais antigos do que a idade bíblica do planeta, tentaram criar mais uma mentira religiosa que não pegou. Muitos religiosos nem parecem saber que a gasolina vem de restos de animais com milhões de anos. Foi uma tentativa magistral, mas insensata, de reconciliar Gênesis e geologia, e embora agora geralmente esquecida, oferece uma visão fascinante da agitação mental do século XIX. Charlie Hartwell. Alguns parecem falar que existe um tal nome na Bíblia, que seriam os dinossauros. Usando o chat GPT. Enquanto a Bíblia não menciona explicitamente os dinossauros, ela contém descrições de criaturas gigantes e deixa espaço para interpretações sobre sua coexistência com os seres humanos no passado. Quase metade dos americanos acreditam que humanos e dinossauros viveram juntos. Precisamos destacar que o termo criaturas gigantes é vago. O problema desta forma de pensar, se formos científicos, a Bíblia sempre se adapta à realidade, ou seja, se surgir um pato de 6 asas, do nada, alguém vai achar algo para dizer que a Bíblia havia previsto isso, e seria uma besta como exemplo. Posto de forma direta, isso é colar, gerar a solução depois de ver a resposta. Esse se adaptar não é no bom sentido, no sentido de ser flexível, seria no sentido de explicar baseado no que aparece. Um modelo precisa prever antes de ver. Não faz sentido eu te responder algo baseado no que já sabe, assumindo que queira explicar algo. A teoria da relatividade de Einstein foi validada assim. Foi feita uma previsão do desvio dos planetas em imagens da Terra, devido ao peso do Sol. Então tiraram fotos no eclipse solar de planetas atrás do Sol. O desvio dos pontos foi calculado antes por Einstein, uma vez que a teoria previa o deslocamento da luz, devido ao peso do Sol no tecido espaço-temporal, agora visto como um só. Gauss, em um movimento de mestre, previu onde um planeta até então desconhecido estaria, usando matemática. Quando estudava física e virei monitor, notei que quando via a resposta do exercício, achava explicações sem dificuldades, para me convencer de que havia aprendido.
Sabe o que sou eu? Antes que me enganasse, percebi que era meu cérebro me enganando, criando as respostas depois que havia visto a resposta. Isso cria a ilusão de entendimento. Muitos usam padrão parecido para defender seu político. Ao ver a notícia, a racionalizam para que a sua opinião não mude, para manter o ar de inteligente. Isso se chama dissonância cognitiva. Para saber se a bolsa é sua, a bolsa perdida cheia de dinheiro, precisa acertar os itens da bolsa. O pessoal da Bíblia, metidos a cientistas, não o fazem. Somente racionalizam as coisas. Racionalizar é quando criamos explicações para justificar algo, muitas vezes com o verdadeiro motivo encoberto. Nem todos os religiosos abordam a ciência da mesma forma. Existe o conceito como exemplo de Deus das lacunas. Nessa forma de pensar, Deus preenche as lacunas da ciência. Durante muito tempo, Deus era realmente associado a tudo que hoje chamamos de ciência. Como exemplo, doenças hoje classificadas na psicologia já foram consideradas demoníacas. A estatística, hoje uma área consolidada, já foi associado a Deus. Deus evoluiu na história da humanidade, até chegar no Deus predominante hoje, que é monoteísta e muito preocupado com o que as pessoas fazem entre quatro paredes. Prefiro ter perguntas que não podem ser respondidas do que respostas que não podem ser questionadas. Richard Feynman. Nessa afirmação, Richard Feynman sugere uma preferência por uma postura de abertura à investigação contínua e à revisão crítica sobre as informações disponíveis. Ao invés de aceitar respostas como definitivas e inquestionáveis, religião, o enfoque recai sobre a importância de manter um diálogo constante com o conhecimento, reconhecendo a possibilidade de limitações em nossa compreensão e incentivando a busca por novos insights e perspectivas. Um questionamento interessante é por que tantas pessoas com alto nível de educação são religiosas. O bolsonarismo explora isso, como explicar tantas pessoas racionais votarem em candidatos bolsonaristas. Abaixo uma sondagem online, feita no meu grupo de jovens pesquisadores. Parte disso pode ser explicado se considerarmos que a maioria dos pesquisadores nunca tocam as questões que a religião ainda insiste em opinar. No passado, a religião chegou a opinar no formato da Lua, em movimento relativo e na posição da Terra. Todas essas questões são científicas. Hoje isso fica mais nas questões de costume, como aborto ou casamento homoafetivo, que ainda são questões científicas. Quem define a vida? Quem define a sexualidade? A ciência explica melhor do que a religião essas questões. Ou seja, muitos cientistas nunca terão de se debruçar nas questões, e ignorar é o mais fácil. Correr o risco de criar conflitos é algo que poucas pessoas querem correr. Muitas pessoas nascem em casas religiosas. Manter o tema dormente, compartimentalizado, é uma questão de sobrevivência social. Entre os maiores desafios de ser ateísta está o isolamento social. O isolamento social é uma barreira que tem feito muitos ateístas ficarem no armário. Como no passado, grande parte dos cientistas, como Darwin, permaneceram religiosos. Outros, como Galileu, enfrentaram a fúria da igreja. Lembrete, mesmo hoje você pode perder o emprego por não ser religioso. Pensando nos extremos, existem dois tipos de religiosos. Tem aquele que fala sem rodeios, Deus Todo-Poderoso que você vai queimar no fogo do inferno. O segundo é o religioso cebola, cria várias camadas para te mandar para o inferno. O religioso cebola estuda a ciência como exemplo para achar explicações tendenciosas para sua fé, usa a ciência para dar um ar mais racional à religião, mas nunca questiona seus dogmas. Se for descascando um possível raciocínio lógico, vai cair em salmos da Bíblia, que são inquestionáveis. Seus estudos são meramente para melhorar a imagem da religião, e vender ela como se fosse fato, como se as histórias da Bíblia tivessem realmente ocorrido. É meramente uma manipulação usando a ciência, de forma errônea.
O termo técnico para isso seriam apologética cristã. Apologética cristã é o nome que se dá à defesa da fé cristã. Isso significa mostrar a validade da Bíblia e da fé em Jesus, através de vários tipos de argumentos. Penso da seguinte forma. Considere que a vida é uma linha conturbada, não uma linha reta. Um rabisco com direção, mas com altos e baixos. Pense em um gráfico de cotação de ativos na bolsa de valores. A religião, ao tentar explicar a vida, usando a Bíblia, como se fosse uma linha reta mudando o plano, ou seja, a realidade. Isso seria como a piada do Chuck Norris: em vez dele levantar o carro para trocar o pneu, ele moveu o mundo para baixo. Talvez essa forma seja mais complicada de mostrar, mas isso seria uma forma complexa para somente garantir que a realidade fique dentro do previsível, dentro dos achados da Bíblia. O budismo, que é uma religião, aceita que o mundo é dinâmico. Toda religião gira em torno de aprender a lidar com as contingências da vida. O cristianismo faz o oposto, ele vende um mundo estático para as pessoas. A Bíblia é a mesma há mais 2000 anos, e religiosos se orgulham disso. O budismo nos desafia a repensar a realidade constantemente. Buda disse ao levar um tapa na cara, quando lhe foi pedido desculpas: todo homem é um rio. A analogia usada: você é treinado para lidar quando o caminhão vem na sua direção. Não vai propositalmente se jogar na frente do caminhão, mas se ocorrer, você vai saber lidar com isso. A meditação é uma forma de autoconhecimento. No livro Mindfulness in Plain English, de Bhante Gunaratana, fala-se abertamente dessa tentativa em geral de queremos um mundo estático, quando ele é dinâmico, muda o tempo todo. Pessoas morrem, pessoas nos deixam, perdemos bens e mais. O estoicismo nasceu disso: uma pessoa perdeu tudo, e decidiu achar uma resposta para as contingências da vida. O budismo tem mais de 500 anos de vantagem sobre o cristianismo como religião. Essa forma de pensar é problemática porque tenta fazer da Bíblia um livro de verdades. Se a religião realmente quer entrar no jogo da ciência, que o faça de forma convincente. Não acho que seja todos os religiosos, mas muitos que encontrei, parecem querer competir com a ciência para explicar a realidade. Não sou teólogo, mas parece-me que explicar a realidade nunca foi o objetivo da Bíblia, nem fazer previsões como muitas pessoas parecem assumir. No máximo, é um conjunto de códigos de boa conduta. De forma resumida, como eu vejo as coisas, a Bíblia não foi criada para explicar nada, como alguns parecem tentar empurrar nas pessoas, mas sim uma forma de curar as dores humanas, consolo. Parece-me uma dificuldade de separar o humano de universo, da realidade interna da externa. Nada mais, nada menos. A ciência, de outra forma, é uma forma de explicar a realidade, com preocupação zero em fazer pessoas felizes. Note que essa visão se alinha com Einstein, que via a religião como necessária para as pessoas encontrarem um significado, mas deixando claro que é papel da ciência explicar o universo. Como exemplo alternativo, a filosofia é a busca da verdade interna, por isso segue sua própria forma de validar argumentos. No caso da religião, até onde eu sei, a validação do argumento é estar na Bíblia, está na Bíblia, tem que ser verdade. Em um vídeo circulando na internet, um rabino, usando a Torá, justifica matar crianças e mulheres palestinas, está na Torá. Richard Dawkins comenta em seu livro, O Gene Egoísta, que pessoas escreveram nervosas para ele, sua visão científica deixava as pessoas desoladas. Sua visão nos coloca como mera piscina de genes, querendo sobreviver. Sim, isso pode deixar as pessoas sem chão, especialmente as que insistem em acreditar que somos especiais. Muitos religiosos parecem nos separar do resto do mundo, das espécies. Uma vez tentava defender os cachorros com um religioso, estudado formalmente sem sucesso. Os cachorros que criem seu próprio Deus, seu próprio céu. No céu não tem cachorros nem gatos.
Novamente, o papel da ciência não é acalmar nossas inseguranças e ansiedades, mas sim apresentar uma forma o mais próxima da realidade possível do mundo. Nunca é 100%, muito fica de fora, é onde muitas vezes a religião e os negadores usam para atacar seus campos de batalha. O que vamos fazer com isso, cada um decide. Se procura consolo e procura ciência, isso pode ser cientificismo, um crime para nós pesquisadores. Procure consolo em religiões, ou aceite sua insignificância, como eu aceitei a minha. Sobre os negadores da ciência e o pensamento religioso. Alver de Souza, um apologético cristão, debater Matt Delahunt, ex-cristão e agora ateu ativo, fica evidente que de Souza é um negador climático também. Ele usa argumentações para negar o trabalho de cientistas, dizendo que existe uma espécie de conspiração por trás das pesquisas sobre mudanças climáticas. Isso nos leva a concluir que o cérebro religioso pode ter mais consequência do que muitos aceitam. O que notei de religiosos é que eles têm uma visão errada da ciência. Como exemplo, muitos acham que viemos dos macacos. Isso é falso, temos um ancestral em comum. Criam um demônio, e julgam pessoas como demônios. Ou seja, eles distorceram a realidade, e espera que todas as pessoas também aceitem suas visões distorcidas e infantis da realidade preta e branca, 0 ou 1. Ou seja, a crítica deles contra a ciência não é contra a ciência, é contra a imagem que eles têm da ciência, que em geral é errada, distorcida e mal informada. Um cristão muito provavelmente vê duas realidades, o cristão e o ateu. O ateu inclui como exemplo o budista, que não acredita em Deus, mas não é ateu. Mesmo dentro dos não religiosos temos um espectro bem rico, desde ateus positivos, negativos, teístas, agnósticos, apateísta e mais. Similar à briga deles contra a comunidade LGBTQIA+, que são tantas letras que sempre uso o Google para acertar. O espectro não religioso é bem rico e complexo. Como disse a parlamentar Erika Hilton 8, muito provavelmente essas letras vão desaparecer, uma vez que somente o fato de obrigar uma pessoa a se encaixar já é uma forma de violência. Historicamente, isso inclui os cientistas, os religiosos brigam com qualquer pessoa que não entra nas suas caixinhas. Até conseguimos mudar qualquer coisa, muito sangue precisa jorrar. Segundo Richard Dawkins. Escala de Richard Dawkins, diferentes tons de ateísmo. 1. Teísta convicto. 100% de probabilidade de Deus. Nas palavras de C.G. Jung. Eu não acredito, eu sei. 2. Probabilidade muito alta, mas inferior a 100%. Teísta de facto. Eu não posso saber com certeza, mas acredito fortemente em Deus, e vivo minha vida assumindo que Ele existe. 3. Probabilidade superior a 50%, mas não muito alta. Tecnicamente agnóstico, mas inclinado ao teísmo. Estou muito incerto, mas inclinado a acreditar em Deus. 4. Exatamente 50%. Agnóstico completamente imparcial. A existência e a inexistência de Deus são exatamente equiprováveis. 5. Inferior a 50%, mas não muito baixa. Tecnicamente agnóstico, mas inclinado ao ateísmo. Não sei se Deus existe, mas estou inclinado a ser cético. 6. Probabilidade muito baixa, mas acima de 0. Ateu de facto. Não posso saber com certeza, mas acho que Deus é muito improvável, e vivo minha vida assumindo que Ele não existe. 7. Ateu convicto. Eu sei que não há Deus, com a mesma convicção com que Jung sabe que existe um. Você deve estar se perguntando, seria o mesmo Jung famoso? O psicólogo? Sim, infelizmente. Carl Gustav Jung, renomado psicólogo suíço, cresceu sob a influência de seu pai, um pastor protestante. Essa formação religiosa moldou profundamente suas ideias sobre espiritualidade e o inconsciente coletivo.
É intrigante que Jung, um intelectual de grande renome, tenha afirmado com convicção: "Eu não acredito, eu sei." Essa declaração reflete uma certeza absoluta, que parece contradizer a postura geralmente cética e questionadora dos acadêmicos. A certeza de Jung sobre a existência de Deus e do mundo espiritual destaca a complexidade de sua visão, onde ciência e espiritualidade se entrelaçam de maneira única. Não pule para conclusões, exemplo oposto de filho de pastor que era crítico à religião. Enquanto Carl Gustav Jung, influenciado por sua formação religiosa e pelo ambiente familiar, integrou elementos espirituais em suas teorias psicológicas, Friedrich Nietzsche, também filho de um pastor, seguiu um caminho radicalmente diferente. Nietzsche tornou-se um crítico feroz da religião, proclamando a famosa frase: "Deus está morto", e desafiando as bases da moralidade cristã. Para Nietzsche, a religião era uma construção humana que limitava a liberdade e a criatividade individual. Em contraste, Jung via a espiritualidade como uma parte essencial da psique humana, necessária para a individuação e o equilíbrio psicológico. Essa dicotomia entre Jung e Nietzsche ilustra como dois intelectuais, ambos com origens religiosas semelhantes, podem desenvolver visões diametralmente opostas sobre a fé e a espiritualidade. Ao observar o mundo, você percebe que cada pequeno avanço no sentimento humanitário, cada melhoria na legislação criminal, cada passo para a diminuição das guerras, cada passo para um melhor tratamento das raças não brancas, ou cada mitigação da escravidão, cada progresso moral que houve no mundo, foi consistentemente combatido pelas igrejas organizadas do mundo. Bertrand Russell. A ideia de ensinar tolerância religiosa aos religiosos me parece bem complexa. Para a maioria, a religião é a homogeneização das pessoas. Ao ver uma pessoa, é mais fácil assumir que ela acredita no mesmo Deus e se ofender quando ela mostra diversidade, do que você de que considerar ela um livro aberto. Considerar as pessoas como ricas em diversidade é ofensivo. Isso explica a grande dificuldades dos religiosos com ateus. Eles tendem a reduzir ateísmo a uma afirmação. Uma das acusações mais comuns: ateísmo é somente mais uma religião. Isso ocorre porque ateísmo é a negação da existência de Deus, que, como vimos, existem graus diferentes de negações. Isso embaralha o cérebro do religioso, acostumado a ver pessoas em caixas, que são as religiões de cada indivíduo. Um ateu é um pensador livre, o que dificulta o colocar em caixas, em estereótipos pré-definidos. Quando alguém se declara ateu, o máximo que consegue dizer: ele não acredita em Deus. Até mesmo em qual nível ele não acredita, precisa conversar para saber. A religião foi criada para as pessoas terem uma explicação da realidade, porque as coisas ruins acontecem e mais. Perdido no mundo cheio de coisas ruins, pessoas buscam uma explicação no divino. A ciência nunca foi criada para isso, para consolar as pessoas. Quando Nicolau Copérnico tirou a Terra do centro do universo, isso foi em busca da verdade, não de consolo humano. Isso irritou muitos, o levando a ser perseguido. Eu, como exemplo, não preciso ver sentido em tudo. Ver livro também de Richard Dawkins, O Relojoeiro Cego. Deixe-me dar um exemplo recente. Um amigo meu disse o seguinte: sempre passava em um ponto, um dia, decidi diminuir a velocidade do carro, e estava distraído. No mesmo ponto teve um acidente. Se eu tivesse um pouco mais rápido, teria morrido. Isso para justificar a existência de Deus. Ele é católico, e ficamos quase 1 hora falando da existência de Deus, que ele acredita. Como disse a ele, esse evento foi aleatório. Eventos aleatórios são eventos que acontecem devido a um grande número de fatores, e não pode ser previsto. Historicamente, o aleatório, hoje uma ciência chamada estatística, era visto como a voz de Deus. Os religiosos querem nos salvar. Você já parou para pensar que é da mente deles? A sujeira da mente,
contamina nossas percepções do mundo. Vemos aquilo que existe no nosso mundo interno. Nosso cérebro funciona como um filtro da realidade. Lembrete, o demônio é criação deles. Jesus quer nos salvar de um mal que ele é responsável, devido a um conjunto de erros dele. Erros que ele poderia simplesmente eliminar, mas decide que a única forma é aceitando ele como Salvador, de um mal que ele criou, e que ele pode colocar fim a qualquer momento, mas decide manter para que nós, como ovelhas, sejamos guiados a ele. Consegue ver os loops que sempre voltam ao questionamento: não seria mais fácil simplesmente acabar com o mal e as sinas? A internet define o cristianismo como Cristianismo. A crença de que um zumbi cósmico judeu que era seu próprio pai, pode fazer você viver para sempre, se você simbolicamente comer sua carne, e telepaticamente contar a ele que o aceita como seu mestre, para que ele possa remover uma força do mal da sua alma, que está presente na humanidade, porque uma mulher feita de uma costela foi convencida por uma serpente falante a comer de uma árvore mágica. Eu gosto de chamar isso de a mamadeira de piroca. O religioso vive no constante medo de que seus maiores medos se concretizem, como homens passarem a andar de vestido e se beijarem nas ruas. Mamadeira de piroca é uma notícia falsa, ou fraudulenta, que circulou durante o período precedente à eleição presidencial no Brasil em 2018. Ela alegava que o Partido dos Trabalhadores, PT, e seu candidato à presidência, Fernando Haddad, promoviam a distribuição de mamadeiras com bicos em formato de pênis nas creches do país, supostamente planejando adotar a medida em todo o país após sua eleição. Voltando ao caso do meu amigo. Deixe-me mostrar o furo maior nessa argumentação, outros existem, e te deixo com a curiosidade de pensar e achar você mesmo. Afinal de contas, esse livro visa criar em você o pensamento crítico. Existem duas realidades, a que aconteceu e a que ele previu que não ocorreu. Ele mostra certeza nas duas. Isso mostra um apegamento nas simulações mentais, pensamentos. Ou seja, a realidade que não ocorreu, que ele calculou que iria ocorrer, poderia nunca ter ocorrido. Como exemplo, o outro motorista poderia ter freado no caso dele, ele poderia ter percebido. Talvez o mais óbvio, seus pensamentos podem estar errados. Assim vive o cristão. Eles criam medos artificiais, como demônio e pecados, e vivem para evitar esses medos que não existem. Esses medos foram fabricados e são artificiais. Fazemos isso o tempo todo. Ansiedade é um conjunto de pensamentos sobre o futuro por vir, que nos apegamos a eles. Ruminação é ficar pensando no que poderia ter ocorrido. Como exemplo, uma pessoa ansiosa pode se apegar ao pensamento de que um elevador vai cair, devido ao rompimento das cordas de aço. Sim, isso pode ocorrer, mas é pouco provável. Toda cirurgia tem uma porcentagem de falha, mesmo que pequena. Imagine se nos apegássemos somente a esse percentual de falha? Nunca faríamos nenhum procedimento médico. Note que no caso do cabo do elevador e dos erros médicos, a probabilidade é pequena, mas existe. Como o caso dos inúmeros medos cristãos, como o demônio, isso é criado, fabricado, com probabilidade zero. Deixe-me adicionar outro ponto. Existe uma história que adoro de um livro sobre erros humanos e suas incapacidades de aceitarem os erros. Imagine que uma pessoa vê um golfinho salvando um humano. A pessoa poderia concluir que golfinhos são bonzinhos, por salvar um humano. O problema desta conclusão, ela não considera nem os golfinhos que deixaram as pessoas morrerem, nem os golfinhos assassinos. Nesses dois cenários, não sobrou ninguém para contar a história. No mundo dos investimentos, temos esse alerta: tome cuidado em avaliar somente empresas que sobreviveram. Isso seria similar a concluir que os italianos são bons engenheiros, somente baseado nas construções que sobreviveram ao tempo. Isso que falamos se chama viés da sobrevivência. O viés de sobrevivência é um erro cognitivo que ocorre quando focamos apenas nos casos de sucesso, ignorando aqueles que falharam.
Imagine uma pessoa que vê um golfinho salvando um humano e conclui que todos os golfinhos são bonzinhos. Essa conclusão ignora os golfinhos que não ajudaram ou até atacaram humanos, pois nesses casos, não há sobreviventes para contar a história. No mundo dos investimentos, esse viés pode ser particularmente perigoso. Investidores podem avaliar apenas as empresas que sobreviveram e prosperaram, sem considerar aquelas que falharam e desapareceram do mercado. Isso pode levar a uma percepção distorcida do risco e das características necessárias para o sucesso. Assim como não podemos concluir que os italianos são bons engenheiros apenas pelas construções que sobreviveram ao tempo, não devemos avaliar o sucesso empresarial apenas pelas empresas que ainda estão em operação. No caso do meu amigo, o mais correto seria repetir a situação várias vezes e fazer uma inferência estatística. Isso se chama simulação de Monte Carlo. Mas diferente de muitos casos, isso significa morte no cenário que ele tem certeza de que ocorreria. Esse é o grande problema da vida, não temos como repetir nada, as coisas ocorrem somente uma vez. Se diz no mundo dos investimentos. Depois que o leão está morto, todo mundo é caçador. Depois que o evento ocorreu, é fácil especular e dizer que seria diferente se tivessem feito o que você pediu. Estou confortável com a vida não ter sentido e explicação. Enéas, apesar de cientista, era religioso. Para ele tudo isso não poderia ser por acaso. Isso não o torna menos competente. Muitos pesquisadores eram em algum nível religiosos. Podemos sim ter uma espiritualidade, que não é o meu caso, e ser um bom cientista, um bom médico, um bom político como a Marina Silva. Somente não podemos misturar. Religião não foi criada para explicar nada, como alguns parecem defender. Curiosamente, até Newton tentou provar a existência de Deus. O ateísmo é tão insensato e odioso para a humanidade que nunca teve muitos adeptos. Pode ser por acaso que todos os pássaros, animais e homens tenham seu lado direito e esquerdo moldados de forma semelhante, exceto nas entranhas, e exatamente 2 olhos e não mais em cada lado do rosto, e exatamente 2 orelhas em cada lado da cabeça, e um nariz com 2 narinas e não mais entre os olhos, e uma boca sob o nariz, e 2 membros anteriores ou 2 asas, ou 2 braços nos ombros, e 2 pernas nos quadris, uma de cada lado e não mais. De onde surge essa uniformidade em todas as suas formas exteriores, senão do conselho e da engenhosidade de um autor? Sir Isaac Newton's argument against atheism. Lembrete, Newton praticava alquimia, hoje considerado uma superstição. Isso foi dito em 1689, a primeira edição de A Origem das Espécies de Darwin é de 1859. A medicina ganhou corpo no final do século XIX. Ou seja, Newton estava falando de um momento onde grande parte da ciência que rebate seu argumento não existia. Inclusive, ele influenciou a medicina moderna. Registros modernos mostram pessoas nascendo de forma imperfeita, sem a assimetria que ele usa. Existem casos de pessoas nascendo sem cérebro como exemplo. O fato dele ter notado a similaridade entre as espécies e simetria pode ser explicado pelo trabalho de Darwin e a genética moderna. Basicamente, ele fez o trabalho que seria feito posteriormente. Newton já havia tentado antes provar a existência de Deus. A conservação do momento, trabalho dele, seria uma prova da existência de Deus. Nem a gravidade que ele descreveu matematicamente. Ele sabia da origem, depois estudada por Albert Einstein. Newton cai no viés do sobrevivente. Se você precisa de consolação no universo, procure um psicólogo ou religião, o que achar mais conveniente. Muito obrigado pela atenção. Temos livros na Amazon, no formato Kindle. Esses livros eles vêm conectados a blog e site. Então, visite nosso site, ciência para não cientistas, jovempesquisador.com. Ciência para não cientistas, jovempesquisador.com. Contato
jorgeguerrapires@jovempesquisador.com. Contato jorgeguerrapires@jovempesquisador.com. Caso de interesse em fazer doações, pode fazer um Pix para o mesmo e-mail, novamente, jorgeguerrapires@jovempesquisador.com. Muito obrigado e espero te ver no próximo episódio.